discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Há outro discernimento de espíritos. Na língua grega usa-se o termo diakrisis, que é traduzido como o ato ou efeito de julgar, de distinguir, verificar de modo sobrenatural a origem de uma ação, se é procedente do espírito do homem, de um espírito maligno ou do espírito de Deus. E bem interessante aqui, pode ter pelo menos 3 procedências. De repente, a procedência não é diretamente do maligno, é da própria pessoa. Isso acontece também em relação à profecia. Às vezes uma pessoa está profetizando ali, não é de Deus, mas também não é nem do diabo, é dela mesma. Às vezes ela tem a melhor das intenções, ela quer dar um conselho e vai e profetiza. Por que não dá um conselho, né? Digo, olha, Deus não está mandando eu dizer, mas eu sinto de lhe dar esse conselho pela experiência que eu tenho, não é? Diga que é você mesmo, assuma. Não dá para dizer que é de Deus se Deus não mandou. Até porque o conselho do crente, do cristão, dirigido pelo Espírito de Deus, na melhor das intenções, ele é bom também, ou não? É? O conselho, ele é bem-vindo. Todos nós já fomos beneficiados e somos por conselhos de pessoas que estão acima de nós, pessoas mais experientes e até mesmo de crianças. Você nunca aprendeu nada de uma criança? De vez em quando eu aprendo da minha filha, que tem 9 anos. Não é? A gente aprende. O dom de discernimento de espírito, ele vai discernir se esse espírito é de Deus, se ele é do homem, ou se está vindo do inferno mesmo, né? De repente, aquela palavra pode estar vindo exatamente para trazer a ruína do ouvinte, da pessoa que está recepcionando ali aquela palavra. O discernimento é fundamental para reconhecer a natureza das manifestações espirituais que ocorrem em nosso meio. Reiterando que esses dons, eles são exatamente para proteger a igreja. Isso quer dizer que quando eles não estão em evidência na igreja, nesse ponto a igreja fica desprotegida. Mateus 16, 13 a 23, nós temos um episódio quando Pedro, diante dos demais discípulos, Jesus pergunta para os discípulos como que estava a opinião das pessoas, a opinião do público sobre ele, sobre o seu ministério, e pergunta o que estão dizendo de mim, o que falam sobre mim por aí. E os discípulos disseram, olha, tem gente dizendo que é Jeremias, tem gente dizendo que tu és um dos profetas, tem gente dizendo que é até João Batista. Então começaram a dizer ali. Aí Jesus disse, e vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro se sobressai. Ah, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus discerniu na hora. Pedro, rapaz, olha só. Quem te revelou isso foi Deus. Essa tua confissão veio diretamente do trono da graça. Mas logo em seguida o próprio Pedro, o mesmo Pedro, quando Jesus começa a falar sobre a sua paixão e morte, sobre o propósito da sua vinda, aí Pedro diz, não, Senhor, o que é isso? O Senhor morrer? Está indo tudo bem? Não faça isso com o Senhor mesmo. Não, isso não vai acontecer. Aí Jesus vai e repreende. Quem? Repreende Satanás, que estava em Pedro. Para trás de mim, Satanás. Jesus discerniu ali que agora, olha só, de um momento para outro, uma hora Deus revelando para Pedro, e num descuido de Pedro, Satanás usando Pedro para tentar interromper a obra da redenção. Jesus teve discernimento para saber quando Pedro falara por revelação divina e quando falou sob influência maligna.